Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos falar sobre a alteração unilateral do contrato. Este tema interessa à administração pública e também a quem tem contrato com a administração pública. Explicando melhor, a regra no direito é que as alterações de contratos devem ser feitas por acordo de vontades entre as partes. Assim como as partes firmaram um acordo para ter o contrato, para a alteração do contrato também é necessário que haja um acordo de vontades. No âmbito da administração pública, especificamente no direito administrativo, foi permitido à administração pública ponderar a sua vontade e o interesse público, e em determinadas situações impor uma alteração unilateral do contrato. Isso acontece quando, por exemplo, o projeto básico apresenta deficiências. Isso também acontece quando a administração necessita maior quantidade do que o previsto ou menor quantidade do que o previsto. Então, nessas situações excepcionalíssimas, o legislador definiu quais são os limites que a administração pública pode alterar unilateralmente um contrato. A administração pública também pode rescindir unilateralmente um contrato. Esse desequilíbrio existente entre as partes num contrato só ocorre no âmbito dos contratos administrativos de natureza pública. Aí o parênteses. Em que situações isso pode acontecer? É porque a administração pública também pode firmar os contratos em que ela se iguala totalmente ao particular. E nessa situação, ela não pode impor a alteração unilateral do contrato. É o caso do prefeito, que vai até o banco e obtém um empréstimo em nome da prefeitura. Nessa situação, o prefeito não pode impor a alteração unilateral do contrato. É um contrato tipicamente privado, o contrato de empréstimo. Também é contrato tipicamente privado o contrato de locação, em que a administração pública é inquilino do particular. Essas situações em que não se aplica a regra do artigo 58, que permite a alteração unilateral do contrato, está ressalvada no artigo 62, parágrafo 3º. Os dois artigos são da Lei 8666, de 1993, a Lei Geral de Licitações e Contratos. Mas vamos então tratar da hipótese particular de alteração unilateral do contrato. Nós preparamos alguns slides que vamos projetar a seguir. A alteração unilateral de contratos pela administração pública. A administração pública tem em seu favor o poder de alterar os contratos administrativos nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8666 de 1993, quando houver interesse público que fundamente tal alteração. Nesse caso, a justificativa por escrito, devidamente fundamentada e previamente autorizada pela autoridade competente, é fundamental. As espécies de alteração do contrato administrativo, atreladas à manifestação de vontade das partes, podem ser unilaterais ou consensuais. Vamos parar um pouquinho a leitura e fazer um comentário. Nós dissemos que o artigo 58 é que define as situações em que pode ocorrer a alteração unilateral dos contratos, inclusive as rescisões. O artigo 58 é que define as chamadas cláusulas exorbitantes. No artigo 65, nós vamos tratar em como operacionalizar essas alterações unilaterais e o modo de formalizar esses atos. Além disso, quando aqui referimos autoridade competente, a autoridade competente em matéria contratual para alteração é a autoridade competente para firmar o contrato. Ou seja, a mesma pessoa que firma o contrato é a pessoa que faz a alteração do contrato. No âmbito administrativo, pode a autoridade pública avocar uma competência. Ou seja, acima da autoridade que assina o contrato, qualquer outra autoridade pode proceder à alteração pelo regime próprio da avocação, avocar o poder do subalterno hierárquico. E isso pode acontecer no âmbito administrativo. Prosseguindo na leitura do slide, nós vamos encontrar as situações em que se faz necessária, em que se permite, a alteração unilateral do contrato.
A alteração unilateral ocorrerá na forma do inciso 1 do artigo 65 da Lei 8666 de 1993, quando, letra A, houver necessidade de modificação do objeto para melhor adequação técnica, ou B, for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativos do objeto do contrato. O parágrafo 1º, que vem a seguir, limitou esses acréscimos e supressões a 25% do valor inicial, a não ser nos casos de reforma de edifício ou equipamento, quando o limite será de 50%. Aqui é 50% para acréscimos. Em conformidade com o mesmo artigo, o poder de alteração unilateral que assiste à administração corresponde ao direito do contratado de ter mantido o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. O poder de alterar os contratos unilateralmente não é encontrado no direito comum, no direito privado, já que decorre do poder de império da administração pública. Os contratos também poderão ser alterados em decorrência de acordo entre as partes, consensual, nos casos de substituição de garantia, nos termos do artigo 65, inciso 2, a linha A, da Lei 8666, de modificação da forma de cumprimento da prestação de trabalho a teor do artigo 65, a linha B, e da modificação das condições de pagamento, conforme o artigo 65, inciso 2, a linha C. A primeira Câmara do TCU proferiu o acórdão número 7.487 de 2015, no qual avaliou a responsabilidade de servidores que haviam dispensado a formalização do termo aditivo diante da alteração contratual. O informativo número 268 do TCU divulgou o seguinte entendimento fixado no acórdão. A utilização de apostilamento não supre a exigência legal de formalização de termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas do objeto, servindo apenas para fazer constar reajustes do valor do contrato ou para assentamento de medidas burocráticas. A formalização de termo aditivo, quando houver alterações contratuais, é uma obrigação que advém da Lei 8666 de 1993. Além disso, o TCU tem farta jurisprudência no sentido de que a formalização é um procedimento obrigatório em todas as alterações de objeto não previstas no contrato original, a exemplo dos acórdãos aqui referidos 2630/2011, 2161/2011 e 2348/2011, todos do plenário da Corte. Importante registrar que as alterações unilaterais previstas no artigo 65 não se confundem com aquelas que estão tratadas para apostilamento do contrato. Assim, reforço de nota de empenho se faz por apostilamento. Os casos de alteração de contrato estabelecidos no artigo 65, incisos 1 e 2, alíneas A, B, C e D, são tratados através de aditivo. A diferença entre os dois é que o aditivo deve ser publicado no Diário Oficial da União, no caso de órgãos federais, ou na imprensa oficial, no caso de estados e municípios. Note que, de propósito, na minha explicação agora, eu suprimi a ideia de Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do município. E fiz isso por quê? Porque a legislação trata da publicação na imprensa oficial. Pode o município ou até o Estado definir que imprensa oficial para o seu trabalho seja inclusive o portal do órgão. Basta que lei defina a nível local o que é imprensa oficial. Além disso, não se pode, como o acórdão aqui referido, que nossa equipe escolheu para comentar com você, não pode ser confundido o uso do apostilamento com aditivo. E a responsabilidade é do gestor. Em condições normais de temperatura e pressão, cabe o aditivo fixado antes da alteração. Ou seja, antes da alteração de um contrato, eu devo formalizar essa alteração. Na prática, muitos órgãos acabam fazendo junto. Ou seja, eu tenho que aditivar uma obra. Vai fazendo que daqui a pouco chega o aditivo. Essa é uma postura incorreta, mas frequente, por causa da burocracia que existe no âmbito da administração pública. Continue acompanhando o nosso trabalho, curtindo esse vídeo e encaminhando aos seus amigos, porque isso motiva a todos nós a continuar contribuindo para a administração pública com nossas aulas e explicações.